Olá, amiguinhos e amiguinhas! Hoje eu tenho uma história incrível para contar para vocês. É sobre um homem muito corajoso chamado Daniel. Ele amava muito a Deus e tinha uma fé gigante. Daniel passou por uma situação de dar medo, mas com a ajuda de Deus, ele ficou bem. Querem saber o que aconteceu? Então prepara o coração e vamos lá. Tudo começou num reino muito distante onde Daniel vivia. Ele era um homem super inteligente e muito bom em tudo o que fazia. Ele trabalhava para o rei Dário, que era o rei desse lugar. O rei Dário gostava demais de Daniel, confiava muito nele, tanto que colocou Daniel como um dos seus principais ajudantes para cuidar do reino. Só que sabem como é, né? Nem todo mundo gostava disso. Algumas pessoas no palácio ficaram com muita inveja de Daniel. Essas pessoas queriam tirar ele do caminho. Esses invejosos não conseguiram achar nada de errado em Daniel. Ele era um homem honesto, fazia tudo certinho e ainda orava a Deus todos os dias. Então, eles pensaram numa ideia. Vamos usar a fé de Daniel para fazer ele cair numa armadilha. E foi exatamente isso que eles fizeram. Eles foram até o rei Dário e falaram: Ó grande rei, que tal fazer uma nova lei? Que ninguém pode orar a nenhum deus ou pessoa, a não ser a você, rei, durante 30 dias. Quem desobedecer será jogado na cova dos leões. E o rei, sem pensar muito, achou essa ideia ótima e assinou a nova lei. Agora era uma lei de verdade e no reino ninguém podia desobedecer o rei. Mas adivinhem só, Daniel nem pensou em parar de orar. Isso mesmo, ele sabia que Deus estava sempre com ele, então continuou orando 3 vezes ao dia, do jeitinho que fazia sempre. Daniel subia até seu quarto, abria as janelas e orava a Deus, agradecendo e pedindo proteção. Ele confiava em Deus com todo o coração. Os homens invejosos estavam de olho em Daniel, e assim que viram ele orando, foram correndo contar para o rei Dário. Rei, o Daniel desobedeceu sua ordem e continuou orando ao Deus dele. O rei ficou super triste, porque gostava muito de Daniel e não queria que nada de ruim acontecesse com ele. Mas como ele tinha assinado a lei, não podia voltar atrás. O rei teve que mandar que Daniel fosse jogado na cova dos leões. E ele disse para Daniel com o coração apertado: Daniel, que o seu Deus, a quem você serve com tanta fé, te livre dessa situação. E assim, Daniel foi levado para a cova dos leões, um lugar escuro e cheio de leões enormes e famintos. Imagina o medo que dava, né? Mas Daniel, mesmo lá dentro da cova com os leões, não se assustou. Ele confiava que Deus ia cuidar dele. E sabem o que aconteceu? Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Isso mesmo, os leões que eram tão ferozes ficaram quietinhos como gatinhos mansos. Eles nem se mexeram e não machucaram Daniel. Ele ficou ali a noite toda, seguro, porque Deus estava cuidando dele. Enquanto isso, lá no palácio, o rei Dário estava tão preocupado que nem conseguiu dormir. Ele ficou pensando em Daniel a noite inteira. Logo que amanheceu, o rei correu até a cova dos leões. Ele gritou: Daniel, o seu Deus te salvou dos leões? E para a alegria do rei, ele ouviu a voz de Daniel respondendo. Daniel disse: Sim, rei. Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram nenhum mal, porque eu fui fiel a Deus. O rei ficou tão feliz e aliviado que mandou tirar Daniel da cova imediatamente. E ao ver que Daniel estava bem, sem nenhum arranhão, o rei ficou ainda mais impressionado com o poder de Deus. Ele mandou fazer uma nova ordem, dizendo que todos no reino deveriam respeitar o Deus de Daniel, porque ele é o Deus que salva, o Deus que protege e que faz milagres. E os invejosos que tentaram prejudicar Daniel, eles tiveram que enfrentar as consequências dos seus atos. E a partir desse dia, todo mundo soube o quanto Daniel era fiel e o quanto Deus cuidava dele. E essa, amiguinhos, é a história de Daniel na cova dos leões. Ela nos ensina que quando confiamos em Deus e somos fiéis, Ele sempre cuida da gente, mesmo nas situações mais difíceis. Então, sempre acreditem e confiem, porque Deus está com a gente em todo momento. E aí, gostaram? Até a próxima história!